dessa pandemia que estamos vivendo, gente. Então, hoje, nós vamos começar. Foi tranquilo? Que bom, obrigada, Chile, graças a Deus, né? Tranquilo, parabéns. A gente fica assim, preocupado. Esse final de semana eu. Boa noite, Daiane. A gente, pessoal, fica um pouco preocupado, com receio, diante da situação que a gente está vivendo, né? A pandemia que parece que chegou e não está querendo ir embora. Mas nós, como os provedores, né, da promoção da saúde, nós temos que pegar e controlar, tentar controlar o máximo que a gente puder. Então, assim, vamos, né, seguir firme diante disso daí, dessa situação, não deixar a peteca cair, como muitos costumam dizer. Então, assim, muita força, que vocês continuem firmes, não desistam, né? Nós temos que continuar firmes diante de toda a situação que estamos vivendo, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar um pouco, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O áudio está saindo tranquilo? Como é que está? Tá sim, Irene, hoje o áudio tá ótimo, viu? Obrigada, Josélia. Eu estou um pouco desanimada hoje, mas, assim, está bem tranquilo. Diante da pandemia, a gente acaba passando por situações bem complicadas, mas temos que seguir firme e forte, não é verdade? Josélia, fica firme aí, tá bom? Diante da situação que você andou passando, fique firme. Ô, Irene, vou até agradecer e dizer, né? Algumas pessoas nem sabem, né? A minha amiga e colega de trabalho que faleceu hoje é a avó da aluna Franciele Trigueiro, da turma daqui de Arinos. Então, assim, quem tiver o contato e puder dar mandar uma mensagem para a Fran, tá? Eu agradeço vocês. Enit, se o áudio não tiver bom, você sai e entra de novo, porque tá normal, tá, meu bem? E eu vou indo, gente. Ah, gente, contar para vocês, viu? Eu estou de visual novo, tá? Para quem não viu, por favor, mostrar meu cabelo novo. Beijo para vocês. Ficou linda, Josélia, parabéns. Então, como eu ia dizendo, gente, nós vamos falar um pouco, né, sobre a importância política, social e psicológica do trabalho com a vida do homem na sociedade. Então, uma das coisas principais nessa disciplina que a gente já vem falando, né, é a promoção da educação, a educação em saúde. Então, a gente sempre está cobrando, né, colocando que nós temos que promover a educação em saúde. Então, diante de toda essa disciplina, a gente já está quase que terminando ela, né? Nós vamos falar mais um pouco sobre o conceito de saúde na sociedade, na política, né, na vida do homem, porque muitas das vezes o homem é um pouco difícil de procurar uma unidade básica, de procurar saúde, mas vamos chegar lá. Um conceito bastante conhecido é de saúde, é aquele que diz: um indivíduo saudável é aquele ausente de doenças, mas ser saudável vai além de não ter doenças, envolve também aspectos sociais e psicológicos. Ou seja, qual é o conceito real de saúde? Primeiro nós vamos falar da saúde, para depois a gente chegar, né, na vida social, psicológica do homem na sociedade. Primeiro precisamos entender, na verdade, o que é saúde. Qual que é o conceito de saúde? O que vem falar no slide para nós? Ter saúde é não ter doença, é ter ausência de doença. Então, é um conceito assim, muitas das vezes vocês vão pesquisar e vai estar em várias páginas, em várias pesquisas, em vários artigos, conceitos diferentes, porém sempre falando que ter saúde é a ausência de doença.
Ter saúde é o quê? É ter um corpo equilibrado, uma mente saudável, ter um lazer, ter uma nutrição saudável, né? Um sono de qualidade, porque muitas das vezes nós não conseguimos dormir direito. Então, assim, tudo isso nos impede de ter uma saúde, né, adequada, livre de doenças. Mas nós temos que procurar sempre buscar a saúde. A saúde depende diretamente dos valores que cada indivíduo possui. Não é um estado fácil de alcançar ou avaliar. Faz necessário entender como cada indivíduo encara os desafios presentes do dia a dia e da sua vida. Então, a saúde depende diretamente dos valores que cada indivíduo possui, gente. Então, assim, depende de cada um de nós. É um estado fácil que nós podemos alcançar e avaliar. Porém, só depende de nós ter esse estado de saúde. Por que não ter saúde? O que fazemos para ter saúde? O que vocês acham que a gente faz que não tem saúde, gente? Alguém pode me dar um exemplo? O que eu faço para ter saúde? Alguém poderia me falar? O que eu faço para não ter saúde? Todo mundo quietinho, todo mundo falando, né? Sheila, cadê você? Você é bem participativa. Cadê os meus outros colegas participativos também? Gente, não tem vergonha de falar, de se expor. Vamos falar. Tá dando um grito? Deixa eu tentar mudar aqui para ver se ajuda você. Então, vamos lá. Tá ruim ainda, Tânia? Entra de Irene, novo. é como se fosse uma pequena interferência. Você está usando fone Pode de faltar ouvido? comprometimento com as metas. Pode ser o fone de ouvido. Você está usando o celular? Então, quando nós falamos de comprometimento, não é só Fala no celular sem não é o. só em estar presente, é comprometido em aprender, comprometido a compartilhar. Põe o fone agora. Eu vejo muitas pessoas aqui que não compartilham. Ficou melhor. Quase nada. As pessoas perguntam. Quando vocês não conseguirem me ouvir, gente, é só me falar, tá bom? Posso dar continuidade? Tá tranquilo agora? Olha só. Então, como eu ia dizendo, a saúde depende diretamente dos valores, né? Que cada um de vocês possui. Então, assim, cada um de nós, obrigada, gente. Vocês sempre vão me alertando, porque às vezes aqui na sala dá um eco muito ruim. Qualquer coisa vocês podem me alertar, por favor. Tá bom? Obrigada. Então, vamos continuar. De acordo com o Ministério da Saúde, ele implementou em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, gente. Então, assim, aonde eu queria chegar com vocês, né, nesse slide. Nós vamos trabalhar a vida do homem na sociedade. Como que é trabalhar a vida do homem na sociedade? Como que o homem vive na sociedade? É muito difícil. Porque o homem hoje, até que já é mais tranquilo, mas antigamente, o homem tinha vergonha de ir no médico, o homem tinha vergonha de procurar um hospital, porque achava que era só coisa de mulher, que tinha que procurar médico, e muitas das vezes tem homem que é bastante machista, que não aceita sua mulher procurar um ginecologista, procurar outros especialistas, por quê? Porque são machistas. Então, hoje, houve bastante mudanças.
depois que o Ministério implementou, em 2009, a política de saúde do homem, ficou mais fácil, porque aí a gente vai trabalhar na educação em saúde com a população, com os homens. Hoje tem homem que leva sua esposa no médico, acompanha os seus filhos na sala de vacina. Eu fico assim, quando eu recebo as crianças aqui acompanhadas pelos filhos, eu sempre dou parabéns, porque é muito difícil o homem procurar a unidade básica de saúde. Então, é muito importante esse encorajamento que nós temos que ter com o homem na sociedade, respeitando os limites de cada um, né? Então, assim, nós temos que respeitar os limites de cada um diante da sociedade em que ele vive. Porque se um dia ele procura uma unidade e nós não tratamos ele da melhor forma que ele tem que ser tratado, um atendimento adequado, qualidade, nós afastamos essas visões da sociedade. Então, para que eles continuem procurando as unidades básicas, eles procurem hospitais, acompanhem seus esposos, acompanhem seus filhos, somos nós que temos que dar uma educação de qualidade para eles. O que vocês acham? O que vocês conhecem, muitos de vocês são casados, como é difícil o esposo de vocês procurar a unidade? Vocês acham que para eles é mais fácil ou para as mulheres são mais fáceis procurar a unidade? O que vocês acham? É verdade. A maioria das vezes, para a mulher é muito mais fácil procurar unidade do que para os homens. Mas hoje em dia, os homens estão procurando. Os homens estão indo atrás, estão correndo atrás do tempo perdido, né? Então, assim, a gente fica muito feliz. Significa que estamos trabalhando a educação em saúde com a população, né? Todos os dias, uma palavra, né? Um paciente que vem aferir a pressão, isso para nós é muito gratificante, né? A promoção da saúde dia a dia. O nosso trabalho é contínuo. O nosso trabalho não acaba no dia de 5 horas da tarde, quando a gente faz o trabalho. É todos os dias, ele é contínuo com a população. Todos os dias estamos ali. E temos que continuar trabalhando. Por quê? Para evitar doenças para os homens na sociedade. Porque já tem um índice muito grande de homens. Não sei se vocês conseguiram ler os slides um pouco antes. Tem slide que fala que o homem ele tem mais doenças do que as mulheres. Por mais que as mulheres são mais frágeis, são mais fracas, mas nós não estamos livres. Tem o homem, ele é mais frágil. Qualquer febre, dor de cabeça, eles já estão deitados. Né? Então, a gente tem que procurar trabalhar. É fundamental buscar qualidade de vida, adotando hábitos que tornem a vida mais saudável, né? Então, assim, continuando falando sobre aspectos conceituais do homem na sociedade, é isso, é fundamental ter que buscar qualidade de vida, adotando hábitos saudáveis. Quantos homens hoje caminhada, andam de bicicleta, né? A gente vê muito em Arinos, o pessoal andando de bicicleta, fazendo bastante caminhada, correndo. Então, assim, significa que os homens estão preocupados com a saúde, que estão preocupados com a sociedade, com a vida que eles vivem, né? Então, é isso. Quanto mais a gente puder interferir, ajudando na educação, na promoção, vai ser melhor para a nossa sociedade brasileira, para a nossa sociedade de homens brasileiros. Porque nós sabemos que não é fácil para eles. Nós sabemos que cada dia para eles é uma dificuldade. Ah, hoje eu não posso, eu estou cansada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas quantas doenças vão acometendo esse tempo
né? Que eles estão perdendo. Quantos homens acima de 40 anos estão aí com problema de próstata? Porque tem vergonha de ir ao médico. E para nós mulheres, não é que é tão fácil. Mas, assim, de certa forma, fica mais fácil de procurar a unidade do que os homens. Mas nós precisamos encorajar. Nós, educadores da área da saúde, temos que encorajar eles. Porque é assim que eles têm que buscar. É uma vida ativa. É uma busca ativa que nós temos que ter com essa população. Porém, nos dias atuais, em razão do sedentarismo, olha só, hábitos alimentares inadequados e exposição a situações que afetam negativamente o nosso psicológico, será extremamente. Então, assim, eu pude observar que, na maioria dos slides, desde que eu iniciei as aulas, fala sobre o sedentarismo, hábitos alimentares. Então, assim, isso é muito importante. Nós precisamos nos salientar acerca de toda essa situação. Inclusive, vai ter um caso de tabagismo, que nós profissionais da área da saúde, como vocês também, né, vão participar, né? Então, assim, a gente vai passar para vocês como que é feito. Então, assim, eu gostaria muito dessa uma importância a esse artigo de tabagismo e sedentarismo, porque é uma das coisas que afeta muito os homens. Muitos homens hoje são acometidos por doenças graves devido ao sedentarismo, hábitos alimentares. Os hábitos dos homens um churrasco, carne gorda, muita gordura, né? E muita cerveja. E não estão preocupados. Gente, quando estão novos, é mais fácil, mas depois de uma certa idade, se não tiver uma atividade física eficiente, isso pode acabar muito fácil. A vida da gente é um estralo. E se nós continuar deixando que a nossa população, que a nossa sociedade brasileira continue dessa forma, os homens são os piores a ser acometidos, devido à falta de quê? Uma alimentação adequada. E eles, a maioria dos homens, sofrem preconceito devido a ter uma alimentação adequada, né, gente? Muitos colegas de trabalho, né, dão risada porque tem muitos homens que costumam levar alimentação para o trabalho, tem muitos homens que sua janta diferenciada, né, seu almoço diferenciado, isso gera preconceito dos colegas. Mas quando nós deparamos com esse tipo de situação, qual que é a nossa atitude diante disso, gente? Caros colegas de profissão, qual que é a nossa atitude diante dessa situação? Ficarmos quietos? Fechar nossos olhos e deixar as coisas ir acontecendo? Não. Se cada dia a gente for trabalhando a mentalidade de cada um da população, se nós resgatar um de 30 para nós, isso é lucro, né? Então, é isso, vamos procurar, né, cuidar dessa população, cuidar do homem na sociedade, gente. A inserção do homem na sociedade é muito difícil na área da saúde, né? É muito difícil dele chegar a procurar um médico. Como é difícil. Que legal, Josiane, gostei. Gostei da sua orientação. Significa que você está, né, aí junto, procurando orientar essa população. Mesmo que não seja, gente, vocês não precisam chegar, você que praticar exercício, você tem que parar de comer carne gorda, não. Esse trabalho é contínuo. Esse trabalho é todos os dias que nós temos que estar ali, né? Principalmente a equipe
que trabalha em posto de saúde, né, PSF, porque você está conhecendo a população, você pode trabalhar todos os dias. No hospital é um pouco complicado. Quem trabalha em posto de saúde? Dá um ok para mim saber direitinho, ok. Quem trabalha no hospital? Posto de saúde primeiro. Quem que trabalha, gente? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? 10 mil alunos. Olha só. Sim, seu áudio está ótimo. Eu queria saber de vocês, gente, quem faz parte da equipe de PSF? Quem que trabalha na unidade? Pode ser recepcionista, agente de saúde, qualquer profissão, gente. Porque vocês vão conhecer, vocês vão averiguar. Certo, Shirley. Anne. Olha só. Então, assim. Oi, Aldina. Tudo bem? Quem trabalha no PSE já conhece mais ou menos. Já conhece mais ou menos a quantidade de homens que vão no PSF, que é menor do que as mulheres. Isso. Então, assim, gente, vocês podem observar que os homens, eles vão menos que as mulheres do PSF, na verdade. Quem trabalha já no PSF já sabe direitinho, né? E muitas das vezes, eles têm essa dificuldade, sim. Eles têm vergonha de ir. Quando eu vou atender um pré-natal na unidade, eu sempre peço que o esposo, o namorado, né, acompanhe. Porque assim, ele vai estar ali, ele vai estar se sentindo assim, nossa, eu pensei que eu não poderia participar. Gente, eles ficam muito felizes de poder participar, porque na maioria das vezes eles se envergonham. Se nós não abrir, se nós não der oportunidade para o homem entrar na sociedade, né? Para o homem não procurar a unidade básica, para o homem não procurar o hospital, quem que vai dar essa oportunidade? Somos nós que temos, somos nós que estamos ali. Gente, porque eu coloquei um aparelho hoje e a minha boca está machucando muito. Somos nós que temos que dar essa oportunidade às pessoas. E agora, o que vocês acham? Melhorou um pouco mais? Se nós não der essa oportunidade, eles vão se sentir inúteis. Muitos pais têm essas dificuldades. E nós não podemos deixar isso acontecer. Tá bom. Então, vamos dar continuidade. Mas nós temos que procurar trabalhar isso. Nós temos que procurar trabalhar esse lado de que eles têm preguiça, que eles não têm interesse, que quando for levar a criança, peça, né? Olha, é verdade, Clarice. Então, assim, quando eles não tiverem interesse, nós, principalmente os técnicos de enfermagem, gente, eles que ficam diretamente numa sala de vacina,
Pode falar, olha, eu acho muito bonito. Pode falar, ó, se a mãe não puder trazer, o pai pode trazer. Não é falar assim, ó, o pai traz da próxima vez. Não dá ordem. Fala assim, ó, na próxima vez que quiser o pai trazer, pode trazer. Então, assim, isso é muito bom. Então, aos poucos a gente vai trabalhando, de forma que eles não fiquem chateados, de forma que eles não se sintam cobrados, porque homem não gosta de ser cobrado, ainda mais na área da saúde, né? Então, vamos ter esse cuidado de vamos orientar, mas que eles não se sintam cobrados diante da sociedade, tá bom? Porém, nos dias atuais, nós acabamos de terminar esse slide. Gente, tá tudo bem? Eu estou preocupada que vocês, parece que o áudio não está saindo muito bem. Irene, pode continuar que está saindo. Eu pedi para o pessoal, quem não está ouvindo direito, então, para sair e retornar, porque eu estou com 2 telefones aqui, um em cada mão, um no Zoom, outro no Meet, e eu estou ouvindo perfeitamente. É tanto que eu falei que eu não ia nem prestar atenção em vocês, e eu estou conseguindo prestar atenção nas 2 aulas. então tá bom, Josélia. Obrigada, viu? Para os trabalhadores, a psicologia social do trabalho é claramente importante, por desenvolver conhecimentos, práticas que primam pelo seu bem-estar, saúde e segurança. E assim, gente, nós começamos a falar um pouco da saúde, o que é ter saúde, que é a ausência de doença, né? Fala também, né, de como é difícil adentrar, né, na sociedade como provedor, né, como vedor. Então, isso tudo é muito ruim. Então, assim, vamos cuidar da nossa população, vamos cuidar dos homens, né, porque eles também para a nossa população. Muitas das vezes a gente preocupa muito com as mulheres, né? E esquecemos um pouco dos homens, gente. Vamos cuidar da nossa população, porque eles são importantes para nós, para o bem-estar das suas esposas, dos filhos, eles são muito importantes, né? Então, vamos cuidar. Então, o quê? Vamos cuidar da psicologia social do trabalho. Claramente importante, né? O que acontece, gente? Para nós poder dar do social, no trabalho. Hoje em dia, em Ari, ainda não sei, mas assim, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava numa loja que eu acho que vocês conhecem, chama Dafit. Eu trabalhava num ambulatório médico de lá. E na maioria dos funcionários que trabalhavam lá, eles eram homens. E eu tinha muitos homens lá, porque eu era a enfermeira do ambulatório, e assim, tudo que acontecia com eles, eu tinha que estar o tempo todo presente, junto com eles. E não era fácil, porque muitos tinham vergonha de procurar, muitos tinham dores, muitos tinham dor de cabeça, cortava o dedo, enfim, era difícil. Mas eu nunca deixei de atender um paciente, independente do sexo ou idade. Por isso que nós temos que, como enfermeiros, técnicos, profissionais da área da saúde, prover a educação em saúde no trabalho com os homens, né? Fazer um trabalho, fazer uma educação em saúde, fazer uma atividade que a gente possa cuidar da população, desses homens na sociedade. E desenvolver, sim, práticas de conhecimento. Quanto mais a gente pesquisar, a gente aprimorar o nosso conhecimento, nós vamos poder colocar para o nosso paciente de forma segura, né? De forma a promover o bem-estar deles. Questões envolvendo, por exemplo, motivação, satisfação, relações interpessoais e trabalho em equipe. Tem que resgatar essas pessoas, é verdade. Aos poucos, Aos poucos a gente vai resgatando essas pessoas para que melhore, né?
para que não deixe essas população, esses homens na sociedade adoecer, né? Porque são acometidos de muitas doenças. E doenças assim, gente, não tão graves, né? São doenças que podem ser mudadas e só que eles têm vergonha e acaba cometendo o corpo todo, né? Então, a gente que é da área da saúde, nós temos que educar, orientar a população ao quê? Motivar essa população, ter satisfação. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente aqui, ele tem 42 anos. E eu comecei a atender ele aqui, a pressão dele era 18/9, 18/10, chegou a 22/10. E assim, o médico falou, não, é hospital. E ele, né, resistente a ir no hospital, sempre falava que era dessa forma, que ele sempre foi dessa forma, e que não ia melhorar. E aí eu pedi para chamar a esposa, e aí fui conversar com ele e com a esposa, né, juntos. E aos poucos, ele foi mudando. Hoje, ele vinha muito pouco aqui no PSF. Hoje, ele vem quase 2 vezes por dia no PSF aferir a pressão. Já tem uns 3 meses que isso acontece. Então, foi mais ou menos em janeiro que a gente descobriu que ele estava com essa pressão muito alta, né? E aí, desse tempo para cá, juntamente com o médico, com o técnico, com a equipe toda, a gente foi, assim, promovendo a educação em saúde com ele, pedindo para ele estar sempre retornando. Às vezes o filho dele vinha acompanhar, ele tem um filho de 7 anos, vinha acompanhar eles, uma gracinha. Então, assim, gente, isso é promover educação em saúde. E não precisa a gente fazer muito, não. O que precisa é a gente dar atenção, uma atenção adequada, um atendimento, uma palavra que pode mudar. E aí, e foi isso que aconteceu com esse paciente. Hoje mesmo ele esteve aqui na unidade. Então, assim, é muito gratificante para nós da equipe ter esse paciente como um exemplo, porque homem não quer saber de estar na unidade, né? Homem quer sempre estar fora. Doença é para mulher. Muitos dos homens são machistas e encaram dessa forma, e nós temos que mudar isso aí, tá? Então, esse paciente, para mim, ele foi um exemplo que, assim, a gente fica muito feliz de ver aquela alegria no rosto dele, de que ele mudou. E não foi uma pessoa no PSF, gente. Não foi o enfermeiro que mudou, foi uma equipe toda. A importância de trabalhar em equipe, de que uma equipe faz diferença. Uma pessoa sozinha no PSF não faz a diferença, gente. Temos que trabalhar em equipe. Desculpa sair fora um pouco do tema, mas isso é verdade. Para que aconteça a promoção, a educação em saúde, a equipe tem que trabalhar junto, né? Tem que prover uma educação adequada à população. Então, assim, o paciente, ele tem satisfação por onde ele passa. Ele gostar de onde ele passa, não é verdade? É nós que temos esse dever de fazer o acontecer. É promover, é contribuir, é aprimorar o nosso conhecimento e condições de atendimento, uma condição adequada, né? Uma motivação, uma disposição adequada. Não diferenciar, não tratá-lo como, nossa, que bom que você veio, né? Tratar ele igual às outras pessoas. É verdade? Então, assim, eu concordo. O trabalho em equipe faz a diferença. Eu costumo colocar isso sempre no PSF, onde eu trabalho. Se não for em equipe, as coisas não saem da melhor forma. Então, quando vocês estiverem na unidade de vocês, procura sempre trabalhar em equipe. Mesmo que, mas eu acho que não faça diferença. Eu só sou um agente de saúde, eu só sou uma pessoa da limpeza. Gente, não é assim, tá bom? A gente não tem que se desvalorizar, nós temos que trabalhar em equipe,
sendo o que é. Porque nós fomos ali, porque cada um tem um papel a desempenhar. E é um papel bom, é um papel importante, né? Então, vamos sempre trabalhar em equipe, sempre procurar fazer o melhor, sempre cuidar da população, sempre atender os homens, né, de forma adequada. As mulheres nós já atendemos, mas os homens principalmente, porque essa disciplina vem falar da importância, né, do homem na sociedade. Porque, né, gente, engraçado assim, a gente vê que isso tem a humildade de tirar a dúvida, né? Não queira ser melhor do que o outro. Sempre procura atenção um do outro. Não diferencie um do outro, gente. Isso não é bom para vocês. Não é bom para mim. Eu procuro colocar sempre como peça fundamental a minha equipe. A equipe é o meu trabalho. Porque nós trabalhamos e nós conseguimos desenvolver um trabalho adequado, né? E é isso. Vamos fazer isso que a população agradece, que nós procuramos fazer da melhor forma, trabalhar com amor. Porque a saúde é assim. Nós temos que trabalhar com amor, independente do nosso salário. Não é, Josélia? Independente do nosso salário, nós temos que trabalhar com amor. E nós Com certeza. nessa profissão com isso. Se a gente pensar em salário, a gente não trabalha, não. Já desiste no primeiro momento. E é isso. Então, quando você é escolhido a essa profissão, gente, doa-se, cuida-se. Cuida da população, cuida da sua família, cuida de você também, né? Porque nós também precisamos nos cuidar para oferecer um trabalho melhor, né? Cada vez mais pesquisas comprovam que a saúde, mais do que genética, é consequência das escolhas e hábitos de vida. Hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventivo são o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida. Chegou na parte que eu mais gosto de falar, a parte de prevenção do envelhecimento. Quantos idosos hoje, né, gente, previnem o envelhecimento? Quantas vezes nós deparamos com os homens fazendo caminhada? 6 horas da tarde, 7 horas, né, às 19 horas, tá todo mundo andando de bicicleta, tá todo mundo fazendo caminhada. Por quê? Para manter a qualidade de vida, não é só por boniteza. É para manter a qualidade de vida. Principalmente os homens que são machistas, gostam, né, de ter, como diz o outro, aquela barriga de tanquinho que eles falam. Mas nem é tudo isso, gente. É o cuidado. É o cuidado que eles têm que ter com a saúde. Porque não adianta eu ter um corpo bonito se eu não tiver saúde. Né? Porém, os homens costumam dar menos atenção à saúde e realizam menos consulta médica. Né? Eles não dão muita importância, gente. Eles correm de um hospital, eles correm de um exame, só se estiver quase nas últimas para eles procurarem. Né? Então, assim, não dá muita importância. Porque eles acham que não fica doente, doença é só para mulher. E nós temos que mudar esse conceito de homem, que homem não fica doente. Nós temos que mudar isso. E como que nós vamos mudar? Praticando ações de educação em saúde. Quantas vezes nós podemos praticar? Não precisa de montar, né, uma aula. Precisamos só de palavras, de ações que eles possam considerar na vida das pessoas. E vamos em frente a isso. Vamos cuidar dessa população que vive com déficit de doença. E aonde está acontecendo mais doenças são com os homens.
Mais à frente eu vou falar mais um pouco, né, das doenças dos homens que eles têm e que algumas são reversíveis e outras não. O levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, né, mostra que 70% das pessoas do sexo masculino que procuram um consultório médico tiveram a influência da mulher ou dos filhos. Foi o que eu falei no início. A maioria das vezes são as mulheres que insistem para os homens procurar uma consulta médica. Muitos filhos hoje que levam os pais para uma consulta, insistem para uma consulta, né? E muitos conseguem. Outros, né? Na primeira tentativa, já o homem já fala que não, o indivíduo já fala que não é isso, que não precisa, né? E isso não é verdade. Nós temos que continuar batalhando pela nossa população. Não podemos desistir. Temos que continuar, porque é o nosso dever, né? Como profissionais da área da saúde. Né? É verdade. Você colocou isso daí, eu me lembro que uma vez, o ano passado, eu fui em uma viagem e nessa viagem meu esposo passou muito mal. E a gente retornou, a gente foi no Unaí e ele não dava muita importância mesmo também ao hospital, não, a consulta, a exames. E aí a gente foi no Unaí fazer uns exames dele e nesses exames ele teve que tirar a cerveja, gente. Então, assim, desde novembro até ontem, ele não bebe. Por quê? Teve que chegar ao extremo para poder parar de tomar cervejinha. Então, assim, tem coisas que a gente não precisa deixar acontecer. E olha que ele, né, o tempo todo falando, mas eu não sei se vocês já ouviram dizer que santo de casa não faz milagre, e realmente não faz mesmo. Porque a gente parece que fala, mas eles não dão muita importância. Mas nós temos que continuar, né? Temos que lutar pela essa população, por esses homens, né? Incluir eles na sociedade, independente de toda a situação. Por que que os filhos, na maioria das vezes, têm que estar pedindo para os pais sair procurando um hospital? Porque ali, os filhos, gente, é difícil falar não para filho, né? É muito difícil. Então, muitas vezes, o pai vai devido ao filho pedir. Entre as causas de morte prematura estão e acidente de trânsito, além de doenças cardiovasculares e infarto. Gente, olha só. A violência e acidente de trânsito. O que mais acomete a vida do homem na sociedade, a morte, né, que acontece, as causas de morte, é acidente de trânsito. Porque o homem não é de procurar o hospital. O homem não é de procurar consultório médico. Quando ele procura, ele já está num nível bem maior. Então, o que acontece? As causas maiores que acontecem com o homem é infarto. Quantos homens já morreram aqui em Arinas, né, que eu conheço, de infarto? Porque eles não procuram. Eles têm medo de procurar um consultório médico. Que, do lado machista deles, né, não pode ser incluído. Tem medo. Mas eu acredito que pode ser mudado tudo isso aí. Que é nós, como profissionais, que diante de toda essa situação. Por quê? Porque é nós que estamos ali de frente com as doenças. Né? É nós que estamos batendo de frente, é nós que estamos trabalhando e vendo que os homens estão indo, que é acidente, que é violência, que é infarto, que é cirrose, enfim.
né? São muitas as causas que levam o homem a morrer sem procurar a unidade básica de saúde, sem procurar um consultório médico. Eu falo assim mais unidade básica de saúde, gente, porque é um acesso mais fácil que tem, né? O SUS é um acesso mais fácil devido a demorar nas consultas, né? Mas ainda assim é um acesso mais fácil, né? Muita gente tem dificuldade, né? Financeira para procurar um consultório particular, então o SUS para nós é um acesso mais fácil para estar orientando a eles, porque num consultório, numa consulta particular, a secretária não vai ter como ficar orientando. O técnico de enfermagem não tem como orientar. Então, é nós que temos que praticar essa educação em saúde com eles. Né? Essa mudança de educação em saúde com eles. Quantos de nós já nos deparamos com nossos colegas dos nossos pais, que já teve infarto? E muitas das vezes, por causa do infarto, o sedentarismo, a alimentação inadequada, né? Aqui em Areia já teve muitos casos, mas é nós que temos que procurar cuidar dessa população. Um dos principais objetivos é promover ações de saúde, que contribuam para a compreensão da realidade singular masculina e propiciar um melhor acolhimento no Sistema Único de Saúde do SUS. Né? Então, assim, o nosso objetivo é esse, é promover ações de saúde a todo tempo e espaço, a todo momento. Vocês orientar o paciente que vem na unidade só buscar uma medicação e você orientar e tomar de forma correta, é uma educação em saúde, é uma promoção em saúde, né? E nós devemos fazer essa contribuição com todos, independente do sexo ou vida financeira. Nós temos que acolher essa população para que não haja dificuldade, para que eles possam entender. E quantos homens adoecem, quantos homens morrem? O que está matando mais hoje, gente, os homens no Brasil? O que vocês acham que é? De que mais que os homens estão morrendo hoje? Alguém pode citar um exemplo? Violência. Isso, Carlos Eduardo, câncer de próstata. Gente, o que mais está matando hoje no Brasil é o câncer de próstata. E por que é o câncer de próstata que está matando hoje mais no Brasil? Será que é a dificuldade do homem procurar o consultório médico? É com certeza, Josiane. É assim, é porque eles têm a dificuldade e eles têm assim, a vergonha, né, de procurar. Com certeza. Então, assim, é muito difícil para um homem procurar um consultório médico para poder falar da vida, principalmente sobre a próstata, né? Eu já vi muitos casos. E eles vão deixando, e chega uma hora que não tem mais jeito, né? Chega uma hora que Deus que tem que pôr a mão, porque os médicos mais não conseguem fazer a diferença, não conseguem mais fazer, cuidar, enquanto era tempo. E é assim, quanto menos a gente procura a unidade, principalmente os homens que são acometidos por câncer de próstata, mais doenças eles vão ter. Nós precisamos fazer ações, panfletos,
tem que correr atrás para ele, com ele, senão ele não vai. Muitos homens deixam muito para a esposa, para as mães, né? Geralmente tem medo. Sim, é verdade. Ele já procura quando não tem mais o que fazer, né? É o que eu disse para vocês, um exemplo, não como câncer de próstata, né? Dei exemplo aí do meu esposo, desse senhor que teve aqui. Então, assim, quando chega ao limite, entendeu? Aí eles procuram. É, mas é muito difícil, Carlos Eduardo, porque eles não aceitam. O homem é um pouco, né, soberano, é um pouco machista, tem medo, né, de tudo, tem medo desse procedimento, acha que o médico não é a pessoa correta para estar fazendo esse procedimento, enfim, é tudo muito complexo. Mas, se Deus deixou o médico para cuidar, né, nós temos que procurar atender e instruir a população, né? Sim. Eles já vão chegando já ao fim de ter um cuidado, né? Às vezes, muitos pacientes morrem e nem sabem o porquê. Eu achei muito bonitinho um paciente que ele está com, eu acredito que é 78 anos. Ele é muito preocupado com a saúde dele aqui, lá no posto, e aí, quando ele pede algum exame, ele fala, Irene, será que esse exame vai demorar? E eu falo para ele, ó, senhor, eu vou mandar pedir para marcar na secretaria, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Ele já logo, não, então deixa que eu vou pagar para fazer. Então, assim, tem homens que é preocupado, já tem outros que já, né, ficam um pouco com medo do procedimento e não realizam. E aí é onde acontecem as coisas, né, gente? E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós podemos também acionar o que? Psicólogo, né, diante disso. Por mais que eles acham que psicólogo, psiquiatra, com as pessoas que têm problemas de cabeça, enfim, não é. Então, a gente pode acionar, conversar com o enfermeiro, né, o técnico que está ali mais ligado quando chega o paciente, vai aferir uma pressão, vai aferir a temperatura, e aí acaba que o paciente fala alguma coisa, refere algum sintoma que está sentindo, aí o que acontece? O técnico, ele fica observando, prestando atenção naquele paciente, e depois conversa com o enfermeiro, vamos ver o que né, o enfermeiro pode fazer, vamos procurar, vamos pedir o agente de saúde para marcar uma consulta, será que está tudo bem? Então, assim, esses pequenos gestos que traz o homem para a sociedade, é a gente observar a cada passo que, desde a hora que ele entra dentro do PSF até a sua saída. Basta nós, profissionais da área da saúde, observar a situação que o paciente chegou para nós, né? O psicólogo, enquanto profissional da área da saúde, tem o dever de quê, gente? Prover o bem o paciente por meio do desempenho de suas funções, aplicando assim a beneficência, procurando alcançar o máximo bem-estar do indivíduo que está sendo atendido. Então, nesse último slide da primeira aula, a gente vai começar iniciando a outra, né? Falando da educação em saúde na área da psicologia, na área do psicólogo, que o psicólogo, ele tem o cuidado também com a população, né? Ele tem o dever com a população de cuidar, de promover o bem-estar e desempenhar funções com a população, né, gente? E é isso. Então, assim, vamos observar, vamos cuidar de vocês,
estiverem trabalhando para melhor a população, cuida da população, né? Cuida dessa sociedade que tanto precisa de nós, porque nós podemos ser um deles, né? Pode ser um pai nosso, um irmão, que pode chegar na unidade precisando de um apoio, e nós, da unidade, temos que estar à disposição de prover esse bem-estar e desempenhar funções, né, adequadas, um atendimento de qualidade, um atendimento, assim, indiferente do pagamento que você recebe na sua conta todo mês, indiferente da política que você segue, né? Então, assim, devemos cuidar também, né, da área política, mas também temos que diferenciar que a política nós devemos trabalhar, porém, fora do nosso trabalho, cuidar para que ela não atrapalhe o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, né, viver, porque nós precisamos viver também a política. Porém, nós precisamos diferenciar uma coisa da outra, tá, gente? Então, assim, muito cuidado em promover o bem ao paciente, sem também não estar cuidando dele, tá bom? Tá. E aí, como que vocês estão? Então, assim, temos a nossa primeira aula, vamos iniciar a segunda. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês sala de procedimento invasivo é feito só pelo médico ou médica também faz? Médica também, sinal caiu, né? A médica também faz, o médico também faz. Então, assim, o médico pode ser, né, ou homem ou mulher, não tem problema, estou para aquilo, independente de sexo, né, ele pode fazer o procedimento. Porém, tem pacientes que chegam na unidade e ele pode questionar. Ele fala, eu não quero ser atendida, eu não quero fazer esse exame com a médica, eu quero fazer com o médico. É igual muitas mulheres. Chega na unidade básica e quando é o médico ginecologista, elas não aceitam, elas gostam que seja mulheres para ser atendida, porque tem vergonha, e mesmo no caso com os homens, né, eles podem questionar e não aceitar, não tem problema, tá bom? Mais alguma pergunta sobre essa aula? Então, a gente vai continuar, tá? Com a próxima aula. Que não é tão diferente da primeira, tá? Nós vamos continuar psicologia, vamos saber diferenciar a psicologia, ética, bioética, entre elas as relações no trabalho, como que é o psicólogo na área da saúde, o que que ele faz, quais são os princípios, né, que regem o psicólogo na vida da sociedade. Muitos de vocês, né, conhecem psicólogo, o que que o psicólogo faz. E assim, a gente já teve aula, eu acho que foi não sei se foi a segunda aula, falando um pouco sobre psicólogo, e nós vamos continuar mais a fundo, né, esses princípios que regem a psicologia, tá bom? Tudo bem para vocês? A psicologia é uma ciência que se preocupa em estudar os comportamentos e os pensamentos humanos, né, gente? Então, vamos lá. A psicologia é uma ciência que se preocupa em estudar os comportamentos e os pensamentos humanos. Então, assim, o que é o psicólogo? O que o psicólogo faz? Quando eu estou diante de um psicólogo,
ele observa os meus movimentos, os meus gestos, as minhas mãos, os meus pensamentos, o que eu falo, como eu falo, se eu falo rápido, se eu falo devagar, né? Então, assim, esse psicólogo está ali para quê? Para estudar os nossos comportamentos. Que muitas das vezes nós precisamos da gente. Diante dessa situação que nós estamos passando, eu achei assim, muito importante a coordenação da área da saúde que eu trabalho, colocou um psicólogo para nós. Porque nós estamos, assim, trabalhando muito e não estamos tendo tempo para mais nada nessa vida. Não tenho tempo para casa, esposo, cachorro, passarinho, filhos. A gente não está tendo tempo mais para nada. Só cuidando, cuidando, cuidando. Mas nós escolhemos o cuidar. E cuidar com. Então, é uma área de conhecimento complexa, né? Que apresenta diferentes abordagens. A psicologia estuda subjetividade humana e, portanto, atua na análise dos comportamentos e dos pensamentos humanos. Então, quantas vezes nós precisamos de um psicólogo? Gente, não é doido que precisa de psicólogo. Eu tive um psicólogo sexta-feira, o psicólogo veio aqui com Jesus, na igrejinha, eu solicitei aqui, e aí a nossa coordenadora mandou para uns pacientes, né? E primeiro a gente teve uma reunião onde ela cuidou de nós. Então, assim, foi um momento muito bom, um momento muito importante para mim e para a minha equipe, esse momento com a psicóloga. E eu lembro, assim, que ela falou um momento lá que nós devemos nos cuidar de nós mesmos. Será que nós estamos tendo tempo para cuidar de nós? Quando que eu tirei um tempo para cuidar de mim? E é isso que é a função do psicólogo, é cuidar de nós. É cuidar de você, é cuidar do amigo, é cuidar da família, é sempre cuidar. Então, nós estamos nessa área para cuidar, e o psicólogo também entra na área da saúde como cuidador dos profissionais da área de saúde, né? O código de ética do profissional, do psicólogo, visa determinar os padrões esperados em relação à atividade prática desse profissional. Trata, portanto, dos padrões de conduta esperados na categoria. O psicólogo deve respeitar os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos: liberdade, dignidade e integridade. Gente, para os colegas de profissão, tudo que nós for fazer, desempenhar o nosso trabalho, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter ética. Nós temos que ter liberdade, dignidade e integridade, gente. Nós temos que ter a liberdade de ir e vir, temos que ter dignidade para responder sim ou não, né? Mas o primeiro de todos é ética na nossa profissão. Eu coloquei como exemplo o psicólogo, mas eu coloco nós, profissionais da área da saúde, como exemplo de ética. Porque se eu fazer um procedimento, como acredito que foi o Carlos Eduardo que colocou na outra aula, que ser uma médica ou médico para fazer o exame de procedimento invasivo de câncer de próstata, né, gente? Eu não me lembro mais qual foi o aluno que postou. Mas, assim, acima de tudo, nós temos que ter ética profissional. Independente do exame que nós for fazer. Eu não posso atender a Joana na minha sala, realizar o procedimento, por exemplo,
um teste do pezinho, um curativo, e depois vou na esquina ou saio do meu trabalho e converso com um colega que não tem nada a ver com a minha profissão. Eu começo a contar a vida do paciente. Isso é ter ética, pessoal? Isso é ética profissional? Eu falar da vida do paciente? Então, gente, tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que nós estamos vivendo para ser um profissional, para ser um técnico de enfermagem, nós temos que ter ética. Porque se nós não tiver ética na profissão, nós já podemos deixar. Porque tudo que nós for fazer, uma injeção, uma pressão, eu não posso aferir a pressão e o colega do paciente chegar e eu falar o valor da pressão para o colega. Não. Se o paciente quiser falar, tudo bem, mas nós não. Nós temos que ter ética no nosso profissionalismo, independente da situação. Eu posso falar com o meu coordenador, com o meu enfermeiro, com o meu chefe, enfim. E só. Então, quando cobra ética que rege o princípio da psicologia, coloca também como técnico de enfermagem, como enfermeiro médico. É ética profissional em todos os aspectos, em todas as áreas profissionais. Porque é um código, gente, que tem que ter. Quando vocês formarem, vocês vão fazer um juramento. Amém? Que vocês vão carregar pro resto da vida de vocês. E não é brincadeira. Às vezes, vocês vão sentir vontade, assim, de comentar, de explodir, porque tem momentos assim. Mas vocês têm que lembrar do que vocês fez o juramento lá no dia da sua formatura. Ética profissional. Quando não temos ética, a população, ela pode caçar o nosso Corém. Depois que a gente perde o Corém uma vez, para adquirir ele novamente, não é fácil quanto estudar. Se nós estamos achando difícil estudar, muito mais vai ser difícil quando o nosso Corém for caçado, por falta de ética. Então, a ética profissional, ela rege no meu trabalho, na minha casa, porque nem tudo que eu ouço no meu trabalho, que o meu paciente fala para mim, eu tenho que falar para o meu esposo, para minha irmã, no meu trabalho. Eu tenho que ter esse cuidado com a vida do paciente e promover essa ética profissional, essa educação e saúde profissional, gente. Tá bom? Então, assim, tenham cuidado com a vida do paciente. Tenham cuidado com a vida de vocês e com a vida do paciente, tá bom? Porque, primeiro, vocês têm que ter cuidado com a vida de vocês, porque o Corém de vocês não vão estudar 2 anos, 2 anos e meio para perder em 1 hora. Eu costumo falar dessa forma. Eu não estudei 5 anos para me perder meu Corém em prazo de segundos, porque é em prazo de segundos que você é caçado, tá bom? Os pontos fundamentais no Código de Ética da Psicologia. A psicologia tem que lutar contra a discriminação, violência, crueldade, zelando pela saúde e qualidade de vida, né? Então, assim, tem que continuar a psicologia, ela tem que continuar zelando pela saúde e qualidade de vida. Porque se eu não tiver qualidade de vida, eu não consigo trabalhar. E para mim ter uma qualidade de vida, muitas das vezes eu preciso de um psicólogo. É o que nós estamos passando. É o que nós estamos vivendo esse ano e o ano passado. Que nós conseguimos resistir, graças a Deus. Aprimorar os estudos é uma obrigação do psicólogo, para que possa atuar na profissão com responsabilidade e contribuir para o desenvolvimento da psicologia como ciência. Então, cada vez mais o psicólogo ele tem que estudar como nós. Quanto mais nós estudamos, nós conseguimos ficar mais eficiente
né? Nós conseguimos ter mais responsabilidade, ter uma qualidade melhor de trabalho, conseguimos desempenhar um trabalho mais eficiente, né? Não precisamos parar, igual vocês estão fazendo técnico. Parabéns, gente, isso é ótimo. Mas continue a lutar, continue a estudar, que, né, para vocês terem um desenvolvimento melhor, uma responsabilidade a mais na vida de vocês. Não parem. Estudar é sempre bom. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que não é fácil. Desculpa, gente. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue desenvolver um trabalho melhor, né? Então, vamos cuidar, vamos contribuir com as nossas responsabilidades diante da população, diante da ética profissional, né, que rege o trabalho da saúde. É proibida a emissão de documento sem fundamentação técnica e científica. Não é considerado ético da parte do psicólogo avaliar ou atender pessoas com quais tenha relações pessoais ou familiares, para que a qualidade de seu trabalho não seja prejudicada. Então, assim, o psicólogo, ele pode atender a família? Pode. Mas, assim, é um pouco complicado, porque é como eu disse no início, santo de casa tem hora que não faz milagre, né? Então, nós não podemos deixar que a família, né, as relações pessoais interfiram no nosso código de ética. Falando sobre a ética, nós também não podemos, né, esquecer de falar sobre a bioética. Né? É uma das coisas que andam juntas. A ética e a bioética regem juntas, é um conjunto, né, que andam unidas uma do lado da outra. A bioética, ela preocupa-se explicitar que toda a prática da saúde, antes de técnica, ou seja, da técnica, é invariavelmente um ato ético que necessita ser justificado e supõe uma responsabilidade moral. Então, assim, a ética e a bioética, elas andam juntos, né? Ela é um ato ético e que precisa, sim, de responsabilidade moral. Ou seja, trabalham todas tendo a sua responsabilidade, independente, né, de uma pessoa ou outra. A atividade do psicólogo como um ato de promoção de saúde, na atuação em psicoterapia, na intervenção grupal, comunitária ou organizacional, embora seja uma especialidade agrupada na área das ciências humanas, também faz parte do conjunto de procedimentos disponíveis para a promoção da saúde. Então, assim, todo psicólogo, ele promove uma promoção de saúde. Ele promove, pode ser em grupos, né? Depende, assim, dele, né? Da forma que esse profissional vai trabalhar. Pode ser em grupo, pode trabalhar sozinho também, né? Depende da forma que ele acha melhor de desempenhar. Mas que todos sejam para a promoção da saúde. Independente do trabalho a ser feito, seja promovendo a saúde. Ele pode atuar no CSF, pode atuar no hospital, o hospital não pode ficar sem um psicólogo, existe. Por mais que ele pode trabalhar ao lado do hospital, mas eles têm que estar sempre em conjunto. Quando nós trabalhamos, nós temos que trabalhar em conjunto com o psicólogo, com o assistente social, agente de saúde, serviços gerais, enfim, é uma equipe. Gente, para vocês terem uma noção, é uma equipe muito grande para ajudar a população a trabalhar no cuidado,
na ética profissional. Olha o quanto nós somos importantes, né? A cuidar da população. Como eu disse, a cuidar com amor e no nosso salário, tá bom? São os princípios da bioética. O princípio da não maleficência, que consiste na proibição, por princípio de causar qualquer dano intencional ao paciente, né? Ou seja, gente, é igual eu falei, tomar cuidado para que a gente não denigre a imagem do paciente. Falar da vida do paciente para o vizinho, falar da vida do paciente para a minha família. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de não fazer isso. Porque isso não é uma ética. Nós juramos que nós iremos cuidar da ética profissional a todo instante. E o princípio da beneficência, né, que é afirmado pelo médico e deve visar o benefício do paciente, né, gente? Então, é o benefício que nós temos que promover para o paciente. Beneficiar ele de forma o quê? De um curativo, beneficiar ele de uma afecção de uma pressão arterial, ferir uma glicemia, né? Isso, porém, sem denegrir a imagem dele, fazendo um tratamento como Hipócrates. Então, nós temos que ter esse cuidado. O princípio da autonomia trata-se de quê? Respeito à autonomia do indivíduo. Se o paciente chegar na unidade de vocês e falar que o pau é pedra, vocês vão concordar ou discordar desse paciente? Não. Simplesmente nós vamos aceitar e vamos procurar, né, ver o que está acontecendo com a vida desse paciente, a gente trabalhar e promover uma educação para ele. Promover uma educação em saúde, uma ação, um cuidado. Independente dele falar mais alto, nós que estamos lá para atender, tá, gente? Então, se o paciente chega na unidade de vocês, né, gritando, brigando, falando horrores, não debatam com o paciente, não batam de frente, toma cuidado, porque nós não sabemos o que esse paciente está passando naquele momento, tá? Então, tenham cuidado. Por mais que a gente ache que não está certo, mas nós não somos nós que iremos, né, corrigir. Nós estamos ali para cuidar, estamos ali para educar, independente da situação que ele chegue, tá bom? Princípio da justiça. A teoria da justiça, esse princípio visa criar um mecanismo regulador, que é conferida devido ao seu conhecimento e pelo juramento de conduta ética e profissional, que agirá em um caso de conflito de interesse ou de dano ao paciente. Já vi casos de paciente discutir com o enfermeiro, com o técnico. Nós não temos que discutir com o paciente. Nós que ouvi-lo. Não vamos deixar ele bater em nós, né? Mas nós temos que ouvi-lo e depois nós vamos observar em que nós podemos ajudar esse paciente. Vamos fazer uma busca ativa desse paciente. Vamos procurar saber da vida social e econômica, o que ele está passando, qual medicamento que ele usa, procurar o agente de saúde, necessidade desse paciente. O nosso cuidar é esse, independente do julgamento que nós não temos, né, que está julgando se está certo, se está errado. Nós temos que procurar ajudar da forma correta, né, da relação entre esse paciente, na vida, em sociedade. Nós não sabemos o que o paciente está passando naquele momento. Nós estamos ali para se submeter à ajuda, né? Respeitando os nossos limites e o limite do paciente. Porque muitos pacientes têm dificuldade em dividir os problemas com a família e às vezes eles têm recursos. Nós temos que ter cuidado, mas não deixar de ajudar. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou sentindo só eu estou falando hoje muito, quase ninguém está comentando.
A aula hoje é um pouco complexa, né, gente? Porque nós estamos falando sobre psicologia, sobre relação ética, sobre as condutas do homem na sociedade. Então, assim, ela é bem complexa mesmo, né? Então, assim, é um pouco complicado, mas a gente vai até o fim, a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Se alguém quiser colocar, tirar alguma dúvida, eu vou estar respondendo vocês com muito carinho, tá bom? A bioética possui caráter multi, inter e transdisciplinar. Multidisciplinar, por ser composta por profissionais de todas as áreas. Interdisciplinar, porque propõe sim. Se o paciente chega na unidade básica de saúde, ou no consultório, ou no hospital, se ele chegar quebrando tudo, você vai deixar esse paciente falar. Não vai intervir, porque quanto mais você bater de frente com esse paciente, mais ele vai ficar alterado. Então, você vai deixar esse paciente falar. Só toma cuidado de que esse paciente não venha agredir você, tá? Mas a minha orientação é que você deixe ele falar. O quanto ele achar que é necessário. Às vezes, gente, aquilo ali é um desabafo que ele está sentindo naquele momento, tá? Nós não temos que pegar e colocar como assim, ah, não, mas se ele falou isso, eu tenho que fazer isso. Não, gente. Eu não sei o que o paciente está passando naquele momento. Muitas das vezes, ele procura a unidade básica de saúde procurando desabafar, né? Eu já vi muitos casos desses que aconteceu. Então, assim, muitas vezes ele está procurando desabafar. Afasta, fica um pouco longe, mas tenta ouvir. Não interfira, não fala nada e deixa ele falar. Né? Nós temos que ter essa consciência em que não é que o paciente falou, está falado, mas a gente tem que ter, né, o cuidado de que, às vezes, aquele paciente achou aquele lugar para poder desabafar. Portanto, mesmo ele sendo agressivo no momento, Carlos Eduardo, desde que ele não te agrida, desde que ele não cometa nada com você, sim, é o que eu falei com você, você pode deixar o paciente falar, você pode deixar o paciente falar horrores, mas você tem que ter, assim, colocar em mente de que, às vezes, é um desabafo e que você pode intervir, sim, deixar o paciente mais calmo, espera ele terminar de falar e depois você intervém, pergunta para esse paciente o que ele está precisando, o que está acontecendo, mas com toda a calma, porque, como eu ouvi uma vez da minha coordenadora, eu acho que o ano atrasado, uma vez ela falou isso para mim, Irene, o paciente sempre tem razão. Por mais que ele chegue reclamando da vida, falando que a vida dele acabou e que ele vai quebrar a unidade básica de saúde, ele tem razão. Mas é o que eu falei. Eu não sei o porquê ele chegou daquela situação. Então, nós temos que intervir no cuidado de que vamos observar, vamos promover uma ação, vamos procurar um psicólogo, vamos fazer uma busca ativa. Você não pode intervir, você não pode, no momento, se ele já chega agredindo, tudo bem, você tem que chamar a ação social, você tem que chamar o 190, você tem... Jamais você tem que ir contra o paciente, debater de frente ele, porque ele pode causar um dano pior. E o que nós temos que fazer é ouvir, aguardar ele se acalmar e procurar ajuda. Procurar todas as ajudas necessárias naquele momento,
e depois continuar trabalhando, procurar educando a família, ver o que está acontecendo na família. Nós temos casos de pacientes que, principalmente aí em Arenas, eu já trabalhei com paciente que tem problema mental, que tem paciente que assim, já praticou coisas horríveis com a família, mas se ele chega na unidade daquela forma, eu tenho que procurar cuidar. Eu tenho que procurar, eu não tenho que bater de frente, eu tenho que ouvir. Ah, mas ele está batendo ele está agredindo os funcionários. Aí sim, eu procuro uma intervenção policial. Mas jamais eu vou bater de frente com o paciente. Mais alguma dúvida, gente? Em questão das pessoas ao redor, a gente pode orientar as pessoas que estão ao redor a se retirar para poder ajudar esse paciente que está com esse transtorno, que está com esse problema, né? Não sei a que ponto, né, esse paciente pode estar com esse problema, né? Portanto, a bioética é uma ponte entre a ciência da saúde e os fundamentos éticos e filosóficos, que devem reger o modo de agir de todos aqueles que estão comprometidos com a assistência da saúde. Então, é isso, gente. Todos nós que estamos comprometidos com a assistência de saúde, nós temos que ter a bioética e a ética trabalhando junto, né? Independente da situação, independente do caos que a gente está vivendo. A gente tem que procurar assistir de modo igual o paciente, o indivíduo, independente da situação que ele esteja vivendo, né? Temos que procurar manter a ética, a bioética, para que o nosso trabalho consiga ser desempenhado de uma forma humana para com todos, para que tenhamos uma sociedade melhor, de vida melhor para a população. Só assim a gente vai conseguir mudar esse trabalho. E como que é a ética profissional, né, no nosso trabalho? É o que eu falei mais cedo, né? Nós temos que ter a ética profissional na sociedade, né? O que nós vê no consultório, na unidade, a gente vai deixar lá, para que a gente consiga manter esse cuidado profissional. E essa relação que a gente tem com o paciente e relação, nós vamos manter independente de qual seja o nosso profissionalismo. Se for psicólogo, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, e toda a população, vamos atender essa ética, para que a nossa área da saúde, a nossa assistência da saúde, continue, né, preocupando com a população. A psicologia social, por exemplo, preocupa-se, envolve-se com problemas... Irene, o seu áudio está falhando. Ficou rouco. E agora, como está? Agora está dando para ouvir? Melhorou, parece que você tinha ficado distante. Melhorou. A minha internet caiu e acabou de voltar. Ficou meio distante a voz, agora melhorou. Tá bom. A psicologia social, ela preocupa e envolve com problemas e temas sociais, né, gente? Com a violência, pobreza, meio ambiente, fornecendo, assim, grande contribuição a questões que envolvem esses problemas. Então, o psicólogo, ele trabalha com a pobreza, com o meio ambiente, com a violência,
né, um cuidado muito com a violência, porque muitas das vezes só o psicólogo vai intervir, porque a violência não é aquela violência que a gente está vendo, é uma violência, né, mental, aquela violência na mente, que o psicólogo esses dias ainda comentou, eu estava assistindo uma aula de psicologia, então sofre violência na mente, aquelas situações divergentes com a família, que não fala, mas que a mente fica em situação difícil. Então, o psicólogo serve para isso, para poder ajudar as famílias a cuidar de tudo aquilo que a família não tem como se cuidar. Então, o psicólogo age nessa área. Podemos mencionar a psicologia clínica também. Deixa eu ler para outra questão que tem que ter uma atenção especial. Abrir a mente das pessoas sobre a psicologia. Para muita gente que passa por acompanhamento com psicólogo, é gente doida. Verdade. Eu não sei se você estava, Josiane, na aula anterior, acho que foi semana passada. A gente falou sobre isso. Que psicólogo, muitas das vezes, é visto como médico de doido, né? E não é isso. Nós precisamos trabalhar, mudar, né, esse conceito de que psicólogo não é médico de doido. Psicólogo é aquele que se preocupa com o bem-estar da população. É um cuidado que tem que ter. Gente, é uma área tão bonita, a área da psicologia, né? Depois vocês vão a fundo procurar, pesquisar artigo e dar uma lida, para saber direitinho o que é um psicólogo, o cuidado que o psicólogo tem com a família, com aqueles que precisam. É muito bom. Todo profissional da área de saúde possui a obrigação de não causar danos intencionais ao paciente, gente. Então, assim, nesse último slide que eu coloquei, que é todo profissional, ele não coloca todo técnico, ele não menciona o enfermeiro, ele não menciona um profissional. Então, é todos os profissionais da área da saúde que tem que ter, né, a obrigação de não causar danos intencionais ao paciente. Então, é o nosso cuidado. Nosso cuidado é esse, é o cuidar do paciente, independente da raça dele, independente da situação da sociedade em que ele vive. Nós sempre temos esse cuidado, né? Não é verdade, gente? Se nós estamos estudando para cuidar, então nós não podemos diferenciar um do outro. Então, todos nós da área da saúde temos que contribuir para que nenhum dano pode causar aquele paciente, tá, gente? Então, assim, fica esse conceito de que nós devemos promover sempre a educação, né, a ética, a relação no trabalho, na saúde, na sociedade, tá? Independente da situação em que vivemos, nós temos que contribuir e respeitar o paciente da forma que ele estiver, da forma que ele veste e da forma que ele vive. Porque assim, não adianta eu chegar na casa do meu amigo e eu falar assim, nossa, mas que casa bagunçada. Se aquele amigo meu está se sentindo bem daquela forma, não cabe a mim o direito de julgar, né? É isso eu cuidar, é deixar que o paciente viva da forma melhor, né? Isso é uma ação em saúde, é promover a educação, é o cuidado, é o respeito que nós temos que ter com cada um desses pacientes, né? Independente da situação, tá bom? É verdade. Nós costumamos ser psicólogo, assistente social, médico, né? Enfim,
acabamos que nós somos um pouco de cada coisa. E precisamos sempre estar à disposição do paciente para ouvir. Porque tem paciente que chega à unidade, ele não chega à unidade muitas das vezes, não é para consultar, não é para buscar um remédio, às vezes é só para fugir um pouco dali, do mundo que ele vive, e conversar um pouco, falar um pouco da vida, e nós temos que estar dispostos a ouvir. Quantas pessoas procuram a gente, a unidade, para poder conversar, para poder falar um pouco da vida pessoal? E nós, como profissionais da área da saúde, temos que estar à disposição para ouvir, né? Mais para ouvir do que para falar, gente, porque eles precisam falar e nós estamos ali para ouvir. Isso faz parte dos procedimentos da promoção da saúde. E também, gente, não só os pacientes, mas também nossos colegas de trabalho, né? Nós temos que ter uma relação boa no trabalho e na sociedade. Como eu falei lá no início da primeira aula, temos que ter uma relação de uma equipe boa, né? Respeitando o profissional de cada um, a função de cada um. Mas para isso, nós precisamos trabalhar com a sua função, cada um vendo sua função e respeitando o espaço de cada um. Procurar manter distante coisas desnecessárias, coisas que não nos fazem bem, né? Muitas das vezes, o que é que nos atrapalha a nossa equipe, nosso trabalho, a nossa relação na sociedade? É o julgamento, é o falar, o questionar um do outro, a vida profissional do colega. E nós precisamos de cuidar dessa situação, nós precisamos de ter princípios. É como fala lá no início da disciplina, os princípios éticos e bioéticos. Né? Porque os princípios eles têm que estar ali juntos, ética e bioética juntos, para poder desenvolver. Porque se a gente não tiver ética profissional com o nosso colega, se eu sair comentando a vida do meu colega, se eu não gosto do jeito que o meu colega trabalha, eu não preciso ficar comentando. Isso é falta de ética, eu comentar a vida do meu colega de trabalho. Então, para isso tem um código de ética profissional do psicólogo, do enfermeiro, né, do técnico, de todos nós, que nós precisamos seguir. Quando nós falamos, quando nós juramos lá em frente a nossa formatura, aí nós juramos que nós temos que ter ética profissional, e ética profissional é cuidar das relações, tanto na sociedade quanto no trabalho. Tá, gente? E tomem cuidado. A nossa área da saúde é uma área muito abrangente, é uma área complexa de se trabalhar, mas é uma área muito boa. Eu gosto muito de trabalhar na área da saúde. Eu amo de paixão o que eu faço, tá? Gosto demais. E, assim, eu busco trabalhar da melhor forma com a minha equipe, sempre cuidando dos meus pacientes, que são, assim, a minha população, o meu público, né, que estão ali todos os dias, mas com a ética profissional. Tá bom? Alguém precisa de tirar alguma dúvida, gente? Ficou esclarecido? Ficou alguma dúvida que vocês querem falar? Agora é o momento, tá bom? Vamos acordando, gente. Não é o momento de jantar, é o momento de ter a nossa aula.
de comer doce, que ela gosta de comer doce. Carlos Eduardo, vamos acordar. Ô, gente, é muito bom trabalhar com vocês, tá bom? Gostei muito de dar aula para vocês. É uma turma muito boa, que tem, assim, que continuar firme, tá bom? Espero que vocês continuem firmes e não desistam em momento nenhum. Quando vier dificuldade, tente mais uma vez que as coisas dão certo. Todo mundo caladinho. Por nada, Ivana. Eu que agradeço pelo carinho de vocês. Não é, gente? Eu coloquei um dentista essa semana e aí eu acabei colocando uma aparelho. Eu tô com a minha boca toda machucada. E assim, eu tô com falar com vocês hoje. Foi até meio complicado, até ia falar com o José. Eu falei, vou tentar. Então, assim, por isso que eu nem quis aparecer. Eu tô assim, até que o meu rosto parece um pouco inchado devido a esse aparelho tá me machucando muito, por isso que eu não quis aparecer, tá bom? Mas vou aparecer aqui na última para dar uma para vocês, tá bom? E assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, se cuidem bastante, estudem, tá bom? Qualquer coisa, pode estar pedindo para a Josélia que ela vai me encaminhar. Eu vou mandar os exercícios de vocês, não se preocupe, tá bom? Tá um pouco a correria, mas não se preocupa não, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para o crescimento de todos. Josélia. Boa noite, gente. Boa semana para vocês também. Um grande abraço. Cuidado, se cuidem. Cuidado com o Covid. Protejam-se. Usem máscara, tá bom? Direitinho. Lavem bastante as mãos. Não se esqueçam. Cuidado com a família de vocês.